Alimentação e acne. A gente sabe que existe uma relação muito estreita entre esses dois fatores, mas a acne ela é multifatorial, não é só a alimentação que tem um fator decisivo. É claro, se a gente controla a alimentação, controla determinados tipos de alimentos, a gente consegue reduzir bastante a expressão da acne no corpo, né? Inclusive das pessoas que já possuem uma predisposição genética para ter mais. Mas como eu falei, muitas vezes questões hormonais e também genéticas, elas acabam tomando uma força muito grande no aparecimento desse tipo de problema. Passa a ser um problema quando é em excesso, né? Mas, por exemplo, a gente percebe mulheres com síndrome do ovário policístico devido à expressão maior de DHT, acabam aparecendo mais acnes do que as pessoas sem essa condição. Fatores genéticos, perceba muito bem, quando você vê uma pessoa com muita acne, normalmente os parentes próximos, como os pais ou os irmãos, eles também possuem essas características no aparecimento da acne. E a gente consegue controlar, de certa forma, por meio da alimentação. É claro que você não consegue extinguir totalmente, mas a gente consegue controlar muito bem, principalmente evitando alguns tipos de alimentos que eu vou citar aqui. O alimento mais conhecido no aparecimento da acne é o chocolate, né? Quando a gente está lá na adolescência e aumenta o consumo de chocolate, principalmente nas meninas que entram nas primeiras fases das TPMs, aquela coisa toda, que há um ganho de peso, né? Que há aquele desenvolvimento e aquele liberação maior de hormônios e tudo mais, a gente percebe que começa a crescer muita acne nessa fase e o culpado geralmente é o chocolate. Ok, é o chocolate, mas não especificamente o chocolate, porque é a composição dele. Primeiro, chocolate é derivado do leite, então o leite é um dos alimentos que mais possui impacto na acne. O leite ele tem ali sua ação na insulina e também no IGF-1. Além de liberar IGF-1, o próprio leite possui IGF-1, que é um hormônio que atua lá na pele, né, aumentando o DHT, então, e fazendo com que estimule as glândulas sebáceas a produzir o sebo. E isso faz com que aumente, então, e também da oleosidade da pele. Além disso, além do IGF-1, como já foi dito, os alimentos ricos em açúcar também possuem um potencial do aumento da acne devido ao seu impacto na insulina. A insulina também estimula essas glândulas sebáceas a produzirem mais sebo. Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de alimento, principalmente os lácteos, né? Aí os lácteos fica atenção para as pessoas que já possuem uma predisposição maior, e aí a gente vai falar sobre iogurte, sobre leite, sobre whey protein. Whey protein é muito comum de se dar acne nas pessoas. Outra coisa que vai favorecer muito é o consumo dos doces propriamente dito, né? Principalmente doces com a quantidade maior de gordura também. Existem algumas pesquisas relacionando o ômega 6, excesso de ômega 6 na dieta, com o aparecimento de acne, mas não parece uma coisa muito estipulada ainda e necessita de mais pesquisas para comprovação dessa relação direta de ômega 6, que é encontrado na maioria da nossa dieta, né? A gente encontra nos óleos vegetais, em animais, na pasta de amendoim, que também tem uma relação muito próxima com a acne. Outra relação que a gente percebe da pasta de amendoim, que se muito estuda, é que a pasta de amendoim ela possui algumas toxinas. E uma alimentação, quando ela não é equilibrada, ela não tem uma quantidade bacana de fibras e de alimentos que reduzam ali a permeabilidade intestinal. Isso quer dizer que mais coisas são absorvidas lá no seu intestino, diminui-se uma barreira de proteção que você tem, você acaba também absorvendo algumas toxinas, e essas toxinas têm um impacto direto em uma inflamação, e essa inflamação também levaria então ao aparecimento da acne. Quando você possui problemas com a acne e problemas desde genética, tanto com questões hormonais diretamente falando, como a síndrome do ovário policístico,
é tomar cuidado com o consumo desses alimentos, como eu falei, dos derivados do leite, de doces, de comidas que elevem muito a insulina e prestar atenção no consumo de frutas, vegetais, fibras, cereais fibrosos por dois motivos principais. Três, na verdade. O primeiro motivo é para você diminuir essa glicemia e, consequentemente, diminuir o impacto da insulina e menos estímulo lá na glândula sebácea. Também aumentar o consumo dessas frutas, vegetais e cereais integrais para que a gente tenha uma proliferação maior das bactérias benéficas do nosso intestino e para aumentar essa permeabilidade intestinal, aumentar a nossa proteção lá no intestino. E, por fim, a gente não pode esquecer do consumo de água, simplesmente pela questão da fibra. Se você consome muita fibra e pouca água, você vai ter um problema de constipação, você vai ter problema de inchaço abdominal, porque vai ter uma série de fibras ali fermentando no seu intestino e não vai ter água suficiente para aumentar a motilidade intestinal, ou seja, para que você elimine aquele bolo que está no seu intestino. Quando você não toma água, vai acontecer esse ressecamento das fezes, dessas fibras que vão estar lá no seu intestino, que além de estar fermentando, produzindo gases, o seu corpo ele precisa buscar água de algum lugar e ele vai buscar água dessas fezes, né? A gente obtém água e isso vai te ressecar cada vez mais. Então é importante, tá, que você consuma água suficiente, porque o intestino travado vai também levar a maior expressão de acne no seu corpo, tá? Então, toma cuidado com essas questões. É uma situação por meio da alimentação simples de resolver, talvez tenha que tomar uma medicação, tenha que fazer um tratamento estético, mas quando a gente fala de alimentação, são poucas as coisas que nós devemos nos atentar e são coisas simples, né? Por exemplo, diminuir o consumo de lácteos, diminuir a carga glicêmica da alimentação, aumentar o consumo de fibras e aumentar o consumo de água. Fazendo isso, você já vai ter uma melhora incrível no seu intestino e, consequentemente, na sua pele, tá? Outra coisa que fica a atenção é o consumo também do ômega 6, que seria a pasta de amendoim, óleo de soja, alguns óleos vegetais ricos em ômega 6 e que também, em excesso, acabam favorecendo um desequilíbrio da inflamação. O processo inflamatório, a gente precisa dele, é algo que vai acontecer. Mas quando você consome muito ômega 6 e pouco ômega 3, que são essenciais, que nós precisamos obter por meio da alimentação, você acaba desequilibrando e o processo inflamatório acaba sendo maior do que realmente deveria ser. Então, é isso e até a próxima.